Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos de volta com o Você com Dinheiro, seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e alocações aqui da BMC News, trazendo o bate-papo dos almoços, dos corredores, dos elevadores da Faria Lima para você, telespectador da BMC News. Como vocês que já nos acompanham estão mais do que acostumados, nós sempre trazemos aqui os principais nomes, as principais cabeças do mercado financeiro para bater esse papo com vocês. E hoje nós estamos trazendo aqui alguém também muito especial, um convidado muito especial. Estamos aqui conversando com a Wiz sobre os resultados dela, sobre os negócios, sobre todo o mercado que permeia a empresa que você, investidor, pode estar posicionado. Lucas, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer receber vocês aqui no programa. O prazer é meu. Fico feliz de estar aqui, primeira vez com vocês e pronto para responder, falar um pouquinho sobre a Wiz. Tenho certeza que é a primeira de muitas ocasiões. E aqui a gente tem a tradição de trazer algumas perguntas duras para os convidados, mas eu queria começar light aqui no programa de hoje. Queria que você trouxesse um pouco, comentasse um pouco sobre a empresa, o que é a Wiz, qual que é a posição dela no mercado, para o telespectador que está conhecendo a empresa agora também possa conhecer e se familiarizar melhor com a companhia. Bacana. A Wiz é uma empresa que tem 50 anos de mercado, ela faz o seu aniversário de 50 anos esse ano. Ela é uma empresa corretora de seguros, especializada em bancassurance, então ela é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil e também uma grande distribuidora de consórcio e crédito. Ela é uma empresa que durante quase 48 anos atendeu um único cliente, que foi a Caixa Econômica Federal, A Wiz era responsável por fazer a distribuição de seguros dentro dos canais de distribuição da Caixa Econômica Federal. E nos últimos 2 anos a companhia passou por uma transformação muito grande, foram 18 negócios, a companhia agora ela opera esse mesmo modelo que ela operava com a Caixa em diversos outros canais de distribuição, vou citar só alguns aqui, o Inter, o BMG e diversos outros bancos, o BRB, a Wiz ela é sócia da corretora desses bancos e faz com que esses bancos eles acelerem a venda de seguros dentro dos seus diversos canais de distribuição. Então, se eu fosse talvez resumir numa única frase, a Wiz é uma corretora de seguros especializada em bancassurance e uma grande distribuidora de consórcio e crédito. Então hoje não há exclusividade, vocês naturalmente vão ter desenvolvido essa parceria ao longo dos anos com a Caixa, mas hoje não há exclusividade, vocês conseguem distribuir produtos de diversas alternativas de bancos e seguradoras, não é isso? É isso, A gente não tem a exclusividade com a Caixa, ou seja, eu posso ser sócio de qualquer canal de distribuição, e aqui a gente tem falado bastante de banco, mas eu posso ser sócio de um canal de concessionário, eu posso ser sócio de um canal de varejo, e o grande core business da companhia é ser sócio de bancos, E nessa lógica, quando a companhia se torna sócia do banco, ela pode ser sócia de outros bancos, mas dentro daquele banco ela opera com exclusividade, ou seja, ela compra um pedaço da corretora desse banco e só essa corretora do qual a Wiz é sócia pode vender seguro dentro daquele banco. Então, vou dar um exemplo aqui, a Wiz tem uma participação na corretora do BRB e essa corretora, a BRB Corretora, que tem a Wiz e o banco BRB como sócios, só ela pode vender seguro dentro dos canais de distribuição do BRB. Existe uma reserva, digamos assim, em que um banco sozinho não pode distribuir o próprio seguro. Você precisa necessariamente de uma corretora intermediando o processo de venda de seguro, não é isso? É isso, mas mais importante do que isso, Felipe, a gente entende que você precisa gerar valor nesse processo de distribuição de venda de seguros. Assim, mais do que uma reserva de mercado e dizer assim, a corretora precisa estar lá porque a lei determina isso, a gente entende que um banco oferta diversos produtos e o core business do banco é precificar risco e distribuir crédito. E a gente entende que muitas vezes esse banco não está vivendo a vida de seguro 100%, lançar novos produtos, desenhar uma estratégia para um banco tem um ticket alto, um ticket médio, um ticket baixo, que produto que eu oferto para cada um desses clientes, em que canais eu ofereço isso no digital, esse produto eu vendo na agência, esse produto aqui eu vendo através, por exemplo, de um
de um call center. Então a gente entende que mais do que essa reserva, a gente ajuda o banco a cuidar, a gente vive seguros de vários canais há muito tempo. Então a gente ajuda o banco a acelerar essa estratégia de seguros, por mais que tenha reserva de mercado ou não, tá? Como funcionam os canais de distribuição de vocês? Digo, há não muito tempo, a gente acabou participando um pouco desse mercado e existe uma concentração do corretor ali independente, eventualmente vinculado ao banco, mas que fazia sua própria carteira de clientes. Eram unidades de negócio menores. A Wiz conta com os próprios corretores, ele se pluga numa cadeia, ele vai fazer a distribuição, a empresa faz a distribuição, mas usando canais de tecnologia. Como é o posicionamento da Wiz dentro desse mercado e os formatos de distribuição? Que é o ponto, né? Cada banco tem um jeito de trabalhar. Então a gente pode imaginar aqui dois bancos diferentes. O BRB, que é um banco que tem uma presença física de venda em agência muito forte, e você tem aqui do outro lado o Inter, que é um banco digital. Então o que a Wiz faz ela se torna sócio do canal nessa corretora e ela começa a entender o perfil do cliente, o que tem fit para cada um desses canais, e começa a apoiar o banco na oferta desse produto. Então ela vai falar o seguinte: um cliente que entra no BRB, numa agência, com perfil de renda daquele determinado valor, eu vou vender um produto de vida pagamento mensal, eu vendo uma capitalização, eu vendo uma previdência, eu oferto um consórcio. Qual que é o melhor produto de seguros para aquele cliente? E como cada banco é muito diferente, você acaba tendo estratégias diferentes para bancos diferentes. Então, os canais dos bancos são diferentes. O BMG tem uma operação muito grande de distribuição através de correspondente bancário. Então, a gente acaba tendo que desenhar uma estratégia para cada parceiro, né? Como cada banco é muito diferente, acaba tendo uma estratégia para cada um, mas a gente não opera com outros corretores. É uma corretora só, onde muitas das vezes a gente leva executivos nossos que têm uma experiência pregressa ou em outras corretoras, ou dentro da Wiz, para acelerar o crescimento desse canal através de uma corretora cativa. Então, se você for no banco BMG, você vai ter a BMG Corretora. Se você for do BRB, você vai ter a BRB Corretora. Se você for no Inter, tem a Inter Corretora. A gente vende sozinho nesses canais, a gente não se associa com outros corretores nessa distribuição. Perfeito. E vocês também não têm, essencialmente, produtos próprios. Então, vocês basicamente plugam e vivem a vida do cliente, né? Fazendo essa ponte. É quase como uma empresa associada, uma consultoria, porque a consultoria só diz o que fazer, ela não atua, né? Ela não entrega. Mas vocês plugam ali, vivem aquela experiência e conduzem a melhor solução para cada um desses clientes. Vocês não têm produtos próprios que eventualmente o que seria uma seguradora própria para criar próprios produtos. Não, vocês sempre estão vinculados aos produtos dos clientes que vocês selam essas parcerias. É isso, o corretor ele é um distribuidor, né? Ele não é o dono do produto, e a gente entende que isso na verdade é uma vantagem estratégica, porque você olha o perfil do seu cliente, você olha para o mercado segurador as soluções que eles estão te oferecendo, e muitas vezes você desenha produtos específicos para a realidade daquele canal, tá? Então eu vou dar um exemplo prático de como isso funciona. Você imagina que o seguro residencial é um produto que você pode comprar, que eu já comprei. Você compra, paga um ano, às vezes você troca de banco, o boleto não chega, você acaba não fazendo aquele seguro. Você imagina se na hora de você comprar um imóvel no BRB, ou quando a gente tinha caixa como cliente, você pudesse embarcar um produto de seguros que pudesse durar toda a vigência do seu financiamento habitacional, com o conforto de cobrar de uma vez só, com as coberturas exatas para a realidade daquele imóvel que você tem. O papel do corretor é justamente, usando aqui um anglicismo, é fazer o produto tailor-made, né? Desenhado para aquele canal, desenhado para aquele cliente, né? Então, a gente, apesar de não ser o dono do produto, a gente gasta muita energia desenhando o produto ideal para cada canal, para cada cliente. Maravilha. Tem aqui o pessoal acompanhando no chat, então deixe sua pergunta, tire sua dúvida e naturalmente não se esqueça de apertar ali o like. Deixe seu like também para a gente aqui no programa e acompanhar com vocês. Dentro da Wiz, o que vocês enxergam, como vocês têm visto estratégias de crescimento? Quais são os produtos que mais conduzem o crescimento da companhia hoje?
Vamos lá. O primeiro ponto que a gente acha importante passar para o investidor, ou para quem está interessado em investir na Wiz, é que nos últimos 2 anos a Wiz fez muita coisa legal. Entrou em muitos negócios, só no último ano a gente fez 6 novos negócios de M&A, de crescimento inorgânico. Então o primeiro ponto que a gente acha muito importante passar para o investidor é que a gente vai gastar muita energia nesse ano de 2023 maturando essas iniciativas. A gente entende que a grande proposta de valor da Wiz é fazer com que esse canal, esse banco, essa concessionária, esse varejo, ele consiga vender seguros melhor, tendo a Wiz como sócio da sua corretora, do que ele teria sozinho. Então a gente entende que a gente fez muita coisa e que a gente precisa agora amadurecer as nossas iniciativas, ganhar eficiência nesses canais que a gente opera. E isso pode ser com o lançamento de novos produtos dentro desses canais que a gente já tem e também fazendo uma gestão mais rígida de custo dentro da empresa. Então são 2 tônicas que a gente tem trabalhado muito nesse começo de ano, em ser mais eficiente. A gente falou isso bastante no nosso call de resultados na sexta-feira, da gente conseguir fazer mais com menos e também da gente ter uma gestão muito rápida de lançamento de novos produtos. Dizendo isso, acho que o ponto importante, falando um pouquinho mais de médio e de longo prazo, a gente entende que a grande proposta de valor da Wiz é continuar a se associar com canais de distribuição que tenham uma relevância, que tenham um volume transacional importante, para que a gente ajude esse canal a vender seguros. A gente vê isso de maneira mais tangente, mais clara dentro do canal bancário. A gente entende que ainda tem muitos bancos de pequeno e médio porte no Brasil que não tem esse cacoete de venda de seguros e que a Wiz poderia acelerar o crescimento de seguros desse banco, tendo a gente como sócio. Então, num primeiro momento, a gente quer amadurecer essas iniciativas, dar eficiência para o nosso negócio, lançar novos produtos, e quando a gente olha no médio e no longo prazo, a gente acha importante a gente continuar trazendo essa veia que a gente fala de banca seguros, de vender seguros através de canais bancários de distribuição. E aí a gente até veio a modernização do mercado de investimentos com as plataformas digitais e essa cisão entre quem cria o produto e quem o distribui, e já era comum para o mercado de seguros, né? Então, na verdade, o mercado de seguros estava um passo à frente que a gente não sabia antes dessa evolução acontecer, e hoje mesmo as estruturas de distribuição ainda têm uma dificuldade em entender e criar produtos para seguros, né, e distribuir esses produtos. Tem algumas perguntas aqui do chat, que uma pergunta aqui do nickname de Só o Dia a Dia, né, faz a pergunta para o Lucas, de qual a relação da Wiz com o BMG e o anúncio da seguradora do BMG. Acho que você já deu uma pincelada ali, mas serve como um bom case, exemplo, né, de como é a atuação da Wiz e a entrada da Wiz num novo player. Legal. A Wiz, ela comprou 40% da corretora do BMG. E aí, isso faz alguns anos, e a companhia, nesse intervalo, ela foi aportando todo esse conhecimento que a gente tem da oferta de produtos. Ela levou time da Wiz para fazer o apoio na gestão da BMG Corretora. E a gente, nos últimos anos, tem percebido um crescimento exponencial da BMG. A gente entende que a gente conseguiu contribuir, o banco é super competente, vem de uma história de sucesso, mas a gente entende que a gente conseguiu contribuir com o banco, desenhando produtos mais personalizados, lançando novos produtos dentro do banco. E a gente acha que isso aqui está dentro dessa estratégia que eu comentei com você de adicionar valor para o parceiro. O banco ter uma seguradora é um papel do banco ali, né? Se ele entende que ele tem valor, esse é um banco que ele tem uma parte do seu balcão, ele vendeu essa exclusividade para uma seguradora italiana que chama Generali. Mas dentro das regras que o banco tem com a seguradora, tem alguns produtos que eles podem querer operar e por isso da estruturação dessa seguradora. Mas a gente entende que o principal negócio para o investidor que está olhando a companhia hoje é a nossa sociedade com a corretora do banco. Maravilha. Tem uma pergunta aqui também do André Pizeta sobre a política de dividendos, né? A companhia historicamente tem a política de pagar 50% dos lucros líquidos. Se tem essa... Naturalmente, se você puder abrir, né? A gente faz as perguntas, né? Mas fique à vontade para conduzir. Se a política de dividendos pretende, ou há sinalizações da continuação nesse formato 50% dos lucros líquidos apurados. Bacana. O que acho que é o primeiro ponto? Obrigado pela pergunta, André. Quem determina a distribuição de dividendos é a Assembleia.
Hoje o que está no estatuto da companhia é uma distribuição de 50% do lucro, né? Então é o que está hoje on paper no nosso estatuto. O que a gente acha importante aqui, Felipe, é o seguinte: para a companhia continuar crescendo e comprando novos balcões, entrando em novos negócios, é muito importante a gente discutir a estrutura de capital da companhia. E não é uma conversa que é só o payout, né, a distribuição de dividendos de 50%, é uma discussão que tem a ver, eu capitalizo a companhia, eu saio de algum investimento que não é estratégico, eu mexo no payout. A gente entende que essa é uma discussão importante para o segundo semestre da companhia, para que a gente consiga financiar o crescimento dessa empresa. A gente entende que nessa parte onde a gente tem esse core business, por exemplo, esse exemplo que a gente listou agora da BMG Corretora, eu preciso comprar um pedaço da BMG para entrar lá e ajudar ela a crescer. Então eu preciso de capital para poder entrar nesses negócios. Então, dando uma resposta direta, é o que está no estatuto, a Assembleia vai deliberar isso agora em abril, mas isso a gente entende que faz parte de uma discussão maior da companhia, se isso vai ficar para sempre no futuro ou não, que é discutir como a companhia vai financiar o seu crescimento no longo prazo, seja por dívida, por aumento de capital, por venda de ativos não core ou por uma mudança na estrutura de payout, tá? Hoje eu estou aqui acompanhando pelo Com Dinheiro, a gente tem um market value da companhia. Naturalmente, a companhia fez o IPO num momento até bastante específico, né? Diferentemente da onda de IPOs que a gente teve há 2 anos, em 2015 a gente tinha um cenário bastante diferente. Mas a gente teve um comportamento da ação da companhia diferente, que eu vou deixar para comentar mais adiante. Mas hoje a gente tem uma dívida líquida, a companhia tem uma dívida líquida bastante pequena, quase no zero a zero ali, se a gente compara com um market value na casa de R$1 bilhão de reais. Uhum. Você comentou que a gente precisa repensar e sempre estruturar a estrutura de capital da companhia. Uhum. Mas hoje, vocês enxergam que é uma situação confortável para vocês estarem com esse patamar de dívida líquida próximo a zero? Ou é uma possibilidade repensar essa estrutura para um endividamento mais próximo de um equilíbrio? A gente, justamente esse é o ponto que eu estava discutindo na pergunta anterior. A companhia fez muitos negócios, ela tem um patamar importante de dívida. Acho que também tão importante quanto isso, a companhia é uma grande geradora de caixa. Então, se o caminho da companhia for desalavancar, por exemplo, seguindo um caminho hipotético aqui, se o caminho da companhia for desalavancar a companhia com o próprio caixa dela, significa talvez no futuro pagar menos dividendos, sair talvez de algum ativo que a gente não seja estratégico e diminuir essa alavancagem da companhia para que a gente possa financiar novos negócios. Se o caminho, por exemplo, for um aumento de capital, por exemplo, esse é um caminho que talvez não passe por mexer nesses 2 pontos que eu comentei, nos negócios e no payout, mas trazer sócios que estejam dispostos a financiar o crescimento da companhia através de um aumento de capital. Então, a gente acha que é um ponto super importante, tá? Cuidar da gestão de caixa da companhia, a companhia que fez um volume importante de dívida nesses últimos anos, mas eu queria sempre reforçar que também é uma grande geradora de caixa. E a gente entende que para 2023 a gente tem um cenário mais claro, com a posição de caixa que a gente tem, as obrigações que a gente tem de curto prazo, mas a gente entende que pensando no médio e no longo prazo da companhia, se a gente não falar isso, a gente vai diminuir muito a nossa capacidade de entrar em novos negócios. A gente sabe que tem uma pressão, todo o mercado está olhando para o endividamento das companhias, porque a gente vive um momento ímpar, né, de ascensão muito abrupta da taxa de juros, muitas companhias não tinham caixa para comportar uma variação de juros assim. Uhum. Mas estou vendo aqui, vocês têm, de acordo com o último balanço fechado, cerca de 280 milhões em caixa, o que torna a posição quase equânime com a dívida, bastante bem equilibrado nesse sentido. Agora, eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer também sobre os demonstrativos que saíram na última semana, mas antes mesmo delas, tem uma bola levantada aqui do Wilton sobre a busca dos caminhos de crescimento da UIS. Então, você teria ideias para investimento em outros setores? Se sim, o que dá para já comentar, compartilhar? E se não, a ideia é de fato ficar focado nesse mercado de corretagem de seguros.
tem outros caminhos aí para crescimento? Tem a ideia de entrar em outros setores com essas aquisições? A gente já falou um pouco de M&A, então já aproveita a pergunta. Legal. A gente tem uma visão, obrigado pela pergunta, Wilton, a gente tem uma visão aqui de amadurecimento das aquisições que a gente fez, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o sistema financeiro nacional, a quantidade de bancos que tem de um tamanho parecido com os bancos que a gente fez negócio, a gente entende que tem anos de M&A só comprando corretora de banco ali. Então, a gente até entrou agora em dezembro, a gente comprou uma promotora de crédito, uma distribuidora de crédito que tem exclusividade com o Banco do Brasil, que é uma diversificação do nosso negócio agora em dezembro, mas dando uma resposta direta aqui, eu imagino que nossos esforços de M&A daqui para frente, eles estão muito mais concentrados em amadurecer essas linhas que a gente abriu nos últimos anos do que entrar em novas linhas de negócio. Ou seja, me vejo mais comprando corretoras de banco, entrando em distribuição de crédito do que entrando em novos negócios. Acho que a companhia já fez um bom trabalho de diversificação, agora é um trabalho de amadurecimento e de escala do que a gente já tem. Perfeito, maravilha. Estamos batendo esse papo com o Lucas Neves, CFO e diretor de RI da Wisco, transmitindo naturalmente aqui ao vivo para você, investidor e telespectador da BMC. Então deixe sua pergunta, deixe suas dúvidas. Eu sei que tem bastante coisa aqui no chat, a gente já vai passar por elas. E enquanto isso, deixe também o seu like, marca aí o dedo no like, dê seu dedo no like aí, você que está vendo a gente pelo YouTube. E se você está chegando agora e ainda não conhecia o canal, faça a sua inscrição aí na BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Agora a gente vai para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo aqui um papo com o pessoal da WIS sobre o negócio deles e sobre, naturalmente, os demonstrativos saíram na última semana. A gente aproveita para destrinchar os números, né? Agora tem algumas perguntas aqui interessantes e como de costume aqui no programa, algumas perguntas duras também. Tem aqui uma pergunta do nickname Chocotino, bom nickname aqui para o nosso telespectador. Que a WIS está caindo 3% hoje e tem 62% de queda desde o topo, né? Tem algumas perguntas nessa linha, se existe alguma
leitura da empresa para esse tipo de oscilação, para esse tipo de pressão de venda, digamos assim, nas ações da companhia? Perguntas duras, né? Não, tranquilo, estamos preparados. Felipe, o que acho que é o primeiro ponto aqui, né? Acho que todo mundo que acompanha o mercado de ações sabe que a gente está passando para o mercado de renda variável do Brasil como um todo um momento difícil, né? Com essa taxa de juros em seus quase 14%, isso pressiona muito o custo de oportunidade, né? E a gente vê que o mercado de ações como um todo tem sofrido bastante. Então, acho que esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, tanto que a gente olha o Ibovespa da companhia, estamos quase conversando com 100 mil pontos de novo agora em pleno 2023. Então, acho que essa é uma dinâmica, primeiro, macro. Falando sobre uma dinâmica da companhia do papel... O pessoal pediu tanto os 100 mil pontos que acho que ficou ancorado, né? Voltou. E a gente, aí quando a gente fala da companhia, acho que tem duas coisas importantes para a gente reforçar. A primeira, para pensar, uma companhia que durante 48 anos, ela teve basicamente um único cliente, que foi a Caixa, né? E a companhia nos últimos anos ela se reinventou, né? E quando você perde um cliente que era praticamente todo o seu negócio, só para dar uma dimensão para você, a Caixa era mais de 90% do nosso negócio há 3 anos atrás. Nesse resultado que a gente encerrou agora, ela representou algo entre 20% e 25% do nosso negócio. Então, você absorver um cliente, uma saída de um cliente dessa magnitude da ação, era um negócio que poderia ter tirado a empresa do mercado, né? Um ajuste dessa grandeza. E a companhia ela conseguiu se reinventar. É óbvio que você não consegue repor um lucro e uma magnitude desse tamanho, com uma Caixa, da noite para o dia. Mas se você parar para pensar... olhando o filme lá em fevereiro de 2020, quando a Caixa, fevereiro de 21, né? Quando a Caixa tomou a decisão de trabalhar com a sua corretora própria e não ter mais a Wiz no seu canal, e você olha agora, uma companhia que no ano passado entregou R$1 bilhão de receita, um EBITDA de 430 milhões, eu acho que muita coisa foi feita. Acho também que a gente, como uma small cap nessa bolsa que sofreu essa correção muito grande, a gente acabou sofrendo mais do que a média de outras ações do Ibovespa. Acho que a gente está num trabalho grande de repor esse impacto que a Caixa tinha. Acho que a gente foi bem sucedido nessa missão e acho que o desafio que a gente tem agora é justamente equacionar um pouco essa questão da estrutura de capital, porque acho que o investidor, quando ele olha a companhia, ele fala, bacana, né? Você conseguiu sobreviver esse impacto de saída da Caixa, você conseguiu ter uma proposta de valor muito clara e você é um negócio que tem crescido bastante e que entregou R$1 bilhão em 2022. E para frente, como é que você vai continuar expandindo o seu negócio? Então eu acho que um ponto importante para quem olha o preço da ação da Wiz, a gente não consegue controlar isso, a gente só consegue trabalhar no nosso negócio, mas um ponto que a gente tem contribuído é justamente encontrar formas da gente continuar financiando o crescimento da companhia no futuro. A gente entende que esse é um ponto importante que pode destravar valor tanto para o acionista pessoa física, quanto para os investidores, quanto para os controladores da companhia. Então o nosso mandato está muito em fazer uma gestão eficiente, gerar o máximo de caixa possível nesse momento que o custo da dívida, como você mesmo comentou, ele machuca muito o resultado de todas as empresas e para a Wiz não é diferente. Mas a gente entende que o mercado entrando num modo mais funcional, com uma taxa de juros um pouco mais baixa, que a gente tem que sempre pensar em formas de financiar o futuro da companhia. Eu estou acompanhando aqui, também pelo Com Dinheiro, que quase 50% das ações da Wiz estão em free float, 47,124, de acordo com o último formulário de referência. Mas, olhando aqui alocações de fundos, não é uma empresa tão presente nas carteiras de fundos. Então, basicamente, vocês fazem essas captações com pessoas físicas, né? Você tem um volume grande de pessoas físicas na base acionária mesmo? Sim, a companhia, acho que ela fez como estratégia de RI, eu acho que ela fez um ótimo trabalho de criar uma comunicação clara com esse investidor pessoa física, explicar o seu modelo de negócio e estar presente para esse investidor nesse momento que entrou muita pessoa física entrou na bolsa, né? Com essa baixa de juros, com a facilidade tecnológica de você poder lançar uma ordem através do seu celular, a gente participou como empresa desse crescimento exponencial de pessoas físicas na base.
A gente entende que é importante ter uma concentração dos dois, né? O pessoa física, ele faz parte, ele é uma nova realidade do mercado de capitais brasileiro, mas a gente também entende que o investidor qualificado, ele contribui com o negócio, né? De poder participar, ajudar a companhia a ver outras formas. A gente escuta muito também dos nossos investidores os feedbacks deles. Então, a gente quer manter uma comunicação clara com essa base grande de pessoa física que a gente fez nos últimos anos, mas a gente entende também que é muito importante a gente estar presente junto a esses investidores institucionais, porque na medida que a gente vê uma queda de juros no longo prazo, a gente entende que o mercado de equities, esses fundos vão passar a captar mais dinheiro e vão procurar oportunidades de rentabilizar o dinheiro dos seus cotistas. Perfeito. Tem os comentários aqui do Helder falando o melhor programa da Faria Limers. Muito obrigado, Helder. É sempre um prazer tê-lo aqui na nossa audiência. Tem aqui também o Gustavo Terra, tinha feito uma pergunta semelhante à cotação da ação, comentando sobre a questão do follow-on. E nós temos aqui também o Igor Moraes, falando que 15% negativo na Wiz, mas não vai largar o osso tão cedo. Então, o Igor aí confia no papel da empresa. Tem o MPK aqui pedindo aí os likes, então vou reforçar o pedido do MPK. Você que está aí ainda não deixou o seu like, manda a ver aí no like. Vamos subir, vamos bater os 400 likes aí para passar o programa para Débora Oliveira, já com os 400 likes hoje. Vocês fizeram a aquisição da Promotiva recentemente, né? Sim. Qual a diferença dos modelos de negócio e de lucratividade entre os dois modelos que vocês encontraram pós esse M&A? Bacana. Acho que o primeiro ponto importante para a gente passar, a gente colocou esses dados no nosso release, o que a gente viu de semelhança numa empresa que distribui crédito com uma empresa que distribui seguros? É a distribuição, no final das contas, né? E o que a gente entendeu é que assim, um dos grandes DNAs da Wiz é a inteligência e o uso de dados. Porque você imagina quando você está pescando num aquário, né, que a gente brinca aqui, que é uma carteira de clientes de um banco que tem 4 milhões de clientes, 7 milhões de clientes, 10 milhões de clientes, você só consegue ser assertivo com qual produto oferecer, qual produto ofertar e em qual momento ofertar, se você tiver uma cultura de ser orientado a dados, né? Então, sempre que a companhia vê uma oportunidade de um modelo de distribuição, e aí a gente fez essa analogia do seguro para o crédito, onde a gente pode colocar um modelo mais orientado a dados, onde a gente consegue pegar esse portfólio, né? A Promotiva é uma empresa que distribui um volume super importante de crédito do Banco do Brasil no ano passado, né? Ela entra na companhia a partir desse resultado do primeiro trimestre de maneira mais relevante, e a gente entende que eu consigo adicionar inteligência para escolher novos parceiros para distribuir crédito para o banco, que eu consigo ofertar outros produtos dentro desse canal de distribuição. Então, se a pessoa vende crédito, ela pode vender seguro, ela pode vender consórcio. Então, a gente entende que a entrada da Promotiva é um gatilho super importante de valor para o nosso negócio. É uma empresa que em 2022 gerou 73 milhões de reais de receita para os seus antigos sócios, uma empresa que gerou 53 milhões de EBITDA. Então, é um negócio muito rentável, tão rentável quanto o mercado de corretagem. Então, a gente vê essa semelhança, é um negócio que a gente chama de asset light, né? Ele gera muito caixa, ele tem um volume de CAPEX relativamente baixo para o valor de caixa que ele gera, e a gente entende que a nossa estratégia é aumentar o leque de produtos sendo ofertados nesse canal de distribuição e também trazer essa ciência de dados para a gente trazer novos parceiros e aumentar a eficiência nos parceiros que a gente já tem. Tem aqui o comentário do Carlos dos Santos falando que acabou de comprar $200 do Credit Suisse. Aí realmente tenho amigos que compraram na sexta-feira. Então você sempre pode pensar que alguém está pior do que você. Vamos lá, tem aqui também comentário do Boi da Bolsa. Melhor programa da BMC, mas só ganha like se mandar aquele colossal, estupendo abraço para Macapá. Macapá, forte abraço. E Macapá inteira pode deixar seu like aí também. Vamos buscar os 400 likes. Estou aqui com os dados com dinheiro da evolução, né? Já os resultados atualizados de fechamento do ano passado. E a gente tem ali o crescimento da receita nos últimos
12 meses na casa de 16%, então tem um crescimento real aí importante, acima da inflação, mas tem um crescimento do lucro de 3,56%. Se a receita cresceu mais que o lucro, a margem sofreu. Por que a margem sofreu? É isso mesmo, vocês têm uma ideia de aumentar investimentos nesse momento? É um momento de pensar em crescimento de receita ou não? Vocês já estão olhando também para a melhoria de margens? Como está o momento da economia em relação a esse balanço de 31/12? Bacana. Eu vou dividir essa pergunta, Felipe, em dois pedaços, assim, né? O primeiro, para a gente ter expansão de margem, e a gente vai dar um foco muito grande em margem em 2023, você primeiro precisa ter expansão de receita, que nem você comentou, né? Em 2022 a gente cresceu mais ou menos 15%, e a gente entende que esses vários negócios que a companhia fez no segundo semestre de 2022, e a Promotiva é um exemplo, né? Você imagina, a companhia trouxe uma receita bruta de R$1 bilhão, e a Promotiva sozinha tem 73 milhões. Então é um negócio importante. A anualização desse negócio no nosso resultado de 2023, essa e de outras aquisições, ela vai ter um impacto importante de trazer novos negócios com uma rentabilidade boa. E também a gente tem dado um enfoque muito grande em eficiência de custos, né? Você imagina que uma companhia que fez 15, 16, 18 negócios ao longo dos últimos anos, 6 no último ano, ela tinha um overhead, um custo corporativo mais pesado, porque você precisa conseguir integrar esses 6 negócios ao longo do ano. Pensa que a nossa estratégia é fazer melhor do que o nosso parceiro faria sozinho. Se eu não tiver inteligência, gente disponível para poder gerar valor para esse canal, eu não estou entregando a minha proposta de valor. Então a companhia ela estava com um volume de pessoas proporcional a uma empresa que fazia 6 negócios por ano. Então a gente falou também isso no call de resultados, a gente deve reduzir no final desse primeiro trimestre mais ou menos entre 10% e 15% o número de colaboradores da companhia. Isso já racionalizando uma companhia que deve fazer menos M&A em 2023. Então, menos M&A, não preciso de toda essa estrutura para absorver 6 negócios que a gente precisava em 2022. Então, a gente está, por um lado, anualizando negócios com uma boa rentabilidade e, por outro lado, trazendo eficiência, cortando custos para uma companhia que deve fazer menos M&A em 2023. Então, a gente já está pensando em melhores margens para o próximo ano. Assim, a gente não pode dar guidance aqui, mas a gente tem que perguntar, né? Nosso papel aqui é esse. A gente não dá guidance de margem, mas a gente vem fazer uma gestão muito mais focada em rentabilidade do que só crescimento de top line. Isso eu posso garantir para vocês. Fechado. Pessoal, estamos aqui batendo esse papo com o Lucas Neves, CFO e diretor de RI da UIS. Aqui batendo esse papo sobre a empresa, sobre a companhia, os resultados lançados na última semana e, naturalmente, sobre o setor e canais de crescimento. Se você tem sua dúvida, sua pergunta, deixe no chat e não se esqueça, naturalmente, de mandar o seu like, fazer sua inscrição no canal da BMC News. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico, dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui da WIS, falando um pouco sobre o negócio, sobre a empresa e naturalmente sobre o mercado em que ela está inserida. Tem algumas perguntas aqui no chat sobre distribuição, payout, a gente conversou um pouquinho sobre isso lá no comecinho do programa, então vale a pena, eventualmente a gente vai, como sempre, deixar disponível o programa para que você que eventualmente chegou depois, assista, volte, reveja os comentários, tire suas dúvidas. A gente sempre deixa disponíveis os programas da Você com Dinheiro direto no canal aqui da BMC News e também lançamos os cortes aí com as principais perguntas nas redes sociais. Então tem um pouquinho aí também o pessoal comentando sobre estrutura de capital, momento de M&A, que foram as temáticas lá do comecinho do programa. Mas olhando aqui, voltando aqui para o balanço, para os demonstrativos, você comentou, Lucas, sobre o crescimento a partir da entrada em novas casas e de puxar um pouco, um movimento de expansão a partir da consolidação de um negócio. Mas vocês olham um pouco para alternativas fora do Brasil, então como a gente pode repensar esse mercado fora das nossas fronteiras? Boa pergunta. A companhia falou um pouco sobre isso lá atrás. A gente entende que não é o momento, tá, Felipe? Assim, dando uma resposta bem direta, a gente primeiro, por maior que a WIS seja, ela é uma empresa de seus 2 mil funcionários, né? Ela é uma empresa que gerou 1 bilhão de receita. Para você ter uma dimensão, o mercado de seguros no Brasil, quando você soma plano de saúde e plano de previdência privada, ele é um mercado de mais de 400 bilhões de reais de prêmio, que paga mais de 40 bilhões de reais de comissão todo ano. Então, acho que a grande beleza desse nosso mercado e que transforma a nossa tese numa tese de valor interessante é que o mercado ele é extremamente pulverizado. Então, a gente entende que a gente tem um market share pequeno, ainda por maior que a companhia seja, porque é um mercado muito grande, o mercado de seguros, e a gente entende que existem oportunidades onde a gente consegue aplicar esse conhecimento, esse valor dentro do Brasil. E a gente entende que expandir para fora do país no momento que a gente tem um market share muito pequeno e também no momento que você está dando um foco muito grande em eficiência de custos, toda operação para que você vai para outro país, você acaba gastando muito dinheiro. Então a gente entende que o melhor uso do capital da companhia primeiro, fazer a gestão do pagamento do passivo que ela tem e, pensando no médio e no longo prazo, a gente continuar a adquirir negócios dentro do Brasil, lugar onde a gente tem um market share super reduzido ainda. Maravilha. Nós temos aqui o comentário, né, do Pandex, muito bom o programa, muito obrigado, Pandex. Muito obrigado, Gustavo Terra, né, que falou aqui que hoje o programa aí gerou valor. Nosso propósito é sempre esse, trazer aí esse bate-papo para que você, investidor, saia mais bem informado, tome bem suas decisões de investimento. Nós sabemos que a WIS tem uma base de pessoas físicas muito forte na Bolsa, que é super bacana a gente ter esse espaço, esse bate-papo, para que vocês consigam também esclarecer e tirar as suas dúvidas, né? Esse é um pouquinho você comentou, né, um pouquinho do que
também acontece no varejo. A gente fala muito sobre o espaço de varejo, grandes empresas de varejo no Brasil, mas lá também tem essa discussão, né? Parece que existem algumas grandes empresas, mas na verdade um mercado super pulverizado em que você não tem uma que comande sequer 10% do setor, né? Isso tem um espaço para crescimento importante. O Brasil é muito grande e traz esses pontos aí positivos também. Agora, querendo ou não, vocês entraram um pouquinho em crédito, né? Dá para entrar daqui a pouquinho, dá para pensar em WIS nos investimentos também? Eu tenho que perguntar, é o negócio que eu mais estou inserido. Claro. A gente fez uma aquisição recente da Promotiva, né? A aquisição foi concluída agora em dezembro e a gente entende que já tem um roadmap muito grande da gente trazer esse nosso know-how, esse nosso jeito de trabalhar com dados, com informação, com tecnologia para dentro desse canal. Então acho que a primeira jornada, a primeira pernada que a gente vai dar dentro da Promotiva é justamente trazer mais eficiência e mais tecnologia para a oferta de crédito que o banco faz através dos correspondentes bancários. Então, crédito INSS, crédito consignado, todas as linhas de crédito. Lembrando também que a gente também oferta consórcio e prestamista, aumentar a eficiência desses dois produtos dentro desse canal. Então, acho que a primeira página do livro é justamente fazer o que eles já fazem melhor. E aí, acho que a gente concluindo essa etapa, a gente consegue migrar para uma segunda etapa falando o que mais eu posso distribuir nesse canal. E aí o céu é o limite, o que a gente vai usar? Os dados que a gente tem, as informações que a gente tem, o perfil de cliente que está sendo ofertado crédito, para tentar oferecer um produto que o cliente veja valor naquele canal, que é o que a gente fala de contexto, né? Ele vai entrar num correspondente para pegar um crédito, será que faz sentido eu falar de investimento? Que tipo de investimento? Uma previdência, uma capitalização, um consórcio, que tipo de produto? Então a gente vai sempre se orientar com dados para tomar essa decisão de quais produtos lançar dentro da Promotiva, mas a gente entende que a primeira etapa é a gente colocar o que já é feito hoje dentro do padrão que a gente gostaria de trabalhar. Vocês têm como, o pessoal aqui comentando também sobre consórcio, né? Vocês têm como dar um cheirinho de quanto da receita vem de consórcio, por exemplo, que é um produto já um pouquinho distinto do seguro estrito sensu? A gente tem uma operação de venda de consórcio no mar aberto que chama WIS Parceiros. É um negócio que gerou mais ou menos 60 milhões de reais de receita em 2022 para a companhia. Então a companhia já tem uma expertise, Felipe, muito grande da oferta de consórcio. E num modelo de negócio muito parecido, que a gente chama no mar aberto, que é não distribuindo isso dentro de um canal bancário. De um banco, por exemplo. De um banco, é distribuindo isso através de vários parceiros. A gente tem mais de 5 mil pontos de venda distribuindo consórcio. Então a gente entende que a gente pode pegar esse conhecimento que a gente tem de distribuição de seguros em mar aberto e jogar esse conhecimento dentro do canal de distribuição da Promotiva, usando a BB Consórcios como ferramenta, né, como produto de distribuição desse canal e aumentando o volume. A gente entende que tem um volume já razoável, mas a gente acha que dá para fazer muito mais do que eles fazem hoje. Então é uma avenida de crescimento dentro da estratégia da Promotiva, a oferta de consórcio. Falando em alternativas de crescimento dentre os produtos que vocês disponibilizam, como é previdência privada para vocês? A gente tem um resultado muito pequeno de previdência privada, Felipe, e o grande ponto que a gente vê é que é um pouco uma estratégia de mix de produto, assim. Então a gente sempre, quando a gente está num canal de distribuição, que é o maior parte do negócio da WIS, esses canais de bancassurance, isso é quase 80% do nosso negócio. Quando o gerente está falando ali com o Felipe, ele tem 100 produtos que ele pode ofertar. E o produto de previdência ele é uma venda consultiva, que muitas vezes acaba não acontecendo ali no balcão, porque o cliente está ali para pagar uma conta, pegar um empréstimo, atualizar um dado cadastral, e o processo de oferta daquele produto de previdência demanda mais tempo do que o cliente tem ali na agência. Então a gente acaba dando um drive muito maior para a oferta de seguros do que da oferta de previdência. Muito bem. Estamos aqui batendo esse papo com o Lucas Neves, CFO e diretor de RI da WIS, né, sobre o mercado de seguros, sobre o mercado da WIS, sobre os resultados dela lançados na última semana, inclusive batendo um papo sobre a estrutura e precificação das ações, ondas, até sobre repensar estrutura de financiamento, né? Que, a gente sempre tem aqui a proposta trazendo no programa esse tipo de debate mais, digamos,
profundo sobre o mercado financeiro, trazer esses conceitos e fugir ali ao senso comum. E a gente tem uma pergunta aqui do Helder. Felipe, pergunta para o Lucas Neves se a política de dividendo da Wiz não foi afetada lá na pandemia, né? E aí vem a questão de como manter a distribuição de dividendos quando a gente tem essas crises, essas capturas de efeitos que não estão ao nosso controle, né? E aí vocês mantiveram a política durante esse período. Queria que vocês comentassem também sobre esse tema. Helder, obrigado pela pergunta. A gente falou um pouco disso no começo do programa. E qual que é a grande visão da Wiz sobre estrutura de capital? Quanto que eu remunero o meu acionista pelo resultado que eu gerei e como eu consigo empregar o capital dele em novos negócios que gerem um retorno superior ao retorno que ele está tendo ali por aquele payout das ações. Então, acho que a gente entende como um debate importante a gente dosar o quanto que eu quero remunerar o acionista pelo caixa dos negócios que já foram fechados e quanto da companhia vai reinvestir esse resultado para financiar novas aquisições. A gente tem uma visão de que a gente tem cases muito interessantes dentro da companhia de geração de valor, tanto para o dono do balcão, que é dono de uma corretora maior, quanto para o acionista da Wiz, que viu um crescimento importante. Acho que o Inter é um exemplo muito bacana de uma corretora que cresceu muito desde que a Wiz se tornou sócia dela, o BMG é outro exemplo, e a gente entende que esse debate sobre que caminho que a gente quer seguir é um debate que vai ser onde a gente vai investir muita energia no segundo semestre, porque a gente entende que é uma parte importante de destravar valor da companhia. A gente conseguir ter formas de financiar esse crescimento, e isso é uma variável que não depende só da companhia, é uma variável que também depende do mercado, né? Como é que eu vou falar de captação com uma Selic a 14%, fica um cenário mais difícil. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente amadurece esse debate dentro da companhia sobre a sua estrutura de capital, a gente também acompanha as condições de mercado, que é um ponto importante para a gente, para dar o norte de qual rumo que a gente vai seguir. O François Martins perguntou aqui quais são os gatilhos que poderiam destravar valor na Wiz C3. Boa pergunta. Eu acho que tem um primeiro ponto que vou tentar responder em 3 linhas aqui. Primeiro ponto, eu acho que a gente já cumpriu uma etapa importante. A gente tinha uma companhia que tinha um único cliente e a gente conseguiu mostrar que a gente tem um modelo de negócio que gera valor para diversos canais de distribuição. Acho que essa etapa foi concluída com sucesso. A segunda etapa é a gente conseguir trazer eficiência para o nosso resultado. A gente conseguir gerar mais caixa, amortizar mais rápido as dívidas que a companhia gerou nos últimos anos. Então, acho que uma parte importante para a gente destravar valor é a gente conseguir aumentar a geração de caixa da companhia. Um terceiro ponto que não depende da empresa, que eu acho que é um ponto importante e que pode afetar de maneira muito material não só a nossa ação, mas o resto do mercado, é uma queda de juros, ela tem um efeito triplo na nossa ação. O custo de capital da bolsa inteira fica mais baixo, de modo que as ações aumentam o seu valor justo, né? Isso serve para a Wiz e serve para qualquer outra ação. A gente reduz o nosso custo de dívida, porque essa Selic menor faz com que a maior parte da dívida da companhia que está pós-fixada tenha um custo menor de servir essa dívida, então a gente gera mais lucro com o mesmo saldo de dívida. E o terceiro ponto, a gente tem como sócio da companhia diversos bancos. Um cenário de Selic mais alta dificulta a originação de crédito desses bancos. Então, na medida que a Selic baixa, esses bancos eles passam a emprestar mais dinheiro, a companhia gera mais receita de seguros, o custo de servir a dívida diminui e o custo de capital do mercado da Bolsa Brasileira fica menor. Então, a gente acha que a movimentação da Selic tem um aspecto importante, tem uma ciclicalidade no nosso negócio e a gente entende que a redução da Selic vai ser um vento a favor da companhia para frente. Maravilha. Pessoal, estou acompanhando aqui as perguntas, os comentários do chat e também, naturalmente, acompanhando os likes. Estamos com 399 likes. Quem puder dar o like 400 aí para a gente passar o programa com mais de 400 likes, eu agradeço muito. Mas, falando em agradecimentos, Lucas Neves, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo papo, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer receber a Wiz aqui no programa. Voltem sempre, mas essencialmente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Nosso primeiro evento aqui depois da divulgação. A gente acha super importante ter um canal de comunicação, principalmente com o investidor pessoa física. Foi um prazer estar aqui hoje.
Acho que as perguntas foram muito bacanas e muito em linha com o que vem sendo discutido dentro da companhia, dentro do conselho da empresa. E estamos à disposição, aguardando o próximo convite. Maravilha, pode ter certeza que foi a primeira de muitas. Pessoal, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos chegando ao fim aqui com Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui da Wisco, falando um pouco sobre o seu negócio, sobre o seu mercado e naturalmente sobre o resultado divulgado na semana passada e suas ações. Mas nós ficamos por aqui, fique agora com o Top News para o fechamento de mercado, a participação de Débora Oliveira e Gabriel Monteiro. Amanhã tem mais Você com Dinheiro. Às 15 horas estaremos juntos por aqui. Até lá!